E os juros do cartão de crédito voltaram a subir e chegaram ao maior patamar deste ano. De acordo com um relatório do Banco Central, a taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito subiu e chegou a 432% ao ano em julho. Esse é o maior nível desde o início de 2024. Na comparação com o mês anterior, houve um avanço de 3,6 pontos percentuais. Em junho, o indicador estava em 428% ao ano. Na prática, isso significa que se um consumidor que não pagou a fatura no dia do vencimento há um ano, ela está quase 5 vezes maior. Por exemplo, o cliente que devia R$ 800 em janeiro do ano passado vai precisar arcar com quase R$ 3.500 para quitar o saldo pendente com a instituição financeira depois de um ano. Com isso, o total da dívida, que era de R$ 800, passa para quase R$ 4.300. Mas aumentos nesse patamar no valor da dívida têm prazo para acabar. Isso porque, em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo. A decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Com isso, com a nova regra, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total com a cobrança de juros não vai poder exceder R$ 400. Já o cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara no mercado, perdeu força no último mês. Os juros médios chegaram a 127% ao ano, 3 pontos percentuais e meio a menos do que o registrado em junho. Nessa modalidade, uma dívida de R$ 800 mantida por um ano sem o pagamento dispara para R$ 1.822,40. Na outra ponta, o crédito consignado possui uma linha de crédito com juros baixos porque o empréstimo é descontado direto na folha de pagamento. Essa modalidade se manteve no mesmo patamar pelo terceiro mês seguido, em 23% ao ano. Ou seja, se o consumidor deixar de pagar uma dívida de R$ 1.000 durante um ano, ela sobe para R$ 1.232. Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, a gente recebe agora o especialista em finanças e reitor do IBMEC, Samuel Barros. Professor, muito boa noite, bem-vindo. Quero começar te pedindo, na verdade, para explicar para a gente, por favor, o que exatamente é o IGPM e como ele influencia o mercado. A gente pode dizer que ele é uma espécie de termômetro de preços que afeta ali a economia real? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Prazer estar com vocês aqui. Bom, o IGPM, ele nada mais é do que um indexador de contratos. Então, ele pode ser entendido de forma mais simples como um índice de referência no qual você utiliza para reajustar contrato, reajustar documento, reajustar qualquer tipo de endividamento ou acordo que você venha a ter. Então, ele é um índice de referência e que serve também de referência para outros índices, até para sentir a temperatura do próprio mercado. No caso, o índice de inflação nacional é o IPCA, mas o IGPM já foi utilizado como índice de referência de inflação. Hoje em dia, ele serve muito mais como um termômetro do que como um índice de inflação real. Samuel, uma dúvida que acho que muita gente está tendo é justamente sobre a questão da taxa dos juros do cartão de crédito. Eu queria falar sobre isso até para entender, porque todo mundo lembra que foi definido, olha, os juros do cartão de crédito não pode passar de 100%. E aí o Banco Central informa que passamos, então estamos com a maior taxa do ano. Por que acontece isso? Sim. Bom, vamos lá. Não pode passar de 100% as dívidas contraídas a partir de janeiro desse ano. Então, a gente tem que começar a conversa por aí. Quando você fala do índice acumulado anual, a gente está pegando dívidas que foram realizadas também no ano passado e que vão sendo empurradas por esse consumidor para frente. E essa dívida do ano passado ela vai ter juros de qualquer jeito sendo embutido na operação. Inclui nessa história também que você está trabalhando dando nada. Então, existe um processo de negociação e renegociação dessa dívida, até porque o próprio usuário do cartão, antes de transformar essa dívida numa dívida de rotativo direto, ele tenta negociar com a administradora. Isso gera novo patamar de juros que acaba empurrando essa dívida para frente. Inclui um outro fator que a gente está falando de relação de dívida nominal e a dívida ela tem uma aplicação diferente da dívida efetiva. Então, no caso do cartão, você tem uma dívida efetiva, dívida de juros sobre juros, e isso também é um ponto relevante para fazer essa alteração dentro da estrutura de preço do cartão, fazendo esse sentimento de 432%, que é um valor excessivamente alto de juros, mas que em virtude do crédito hoje do brasileiro, acaba jogando para cima. É um processo muito arriscado para a bandeira de cartão.
Professor, agora esses dados que foram divulgados hoje, eles consideram na totalidade essas mudanças aí que foram implementadas esse ano ou eles ainda consideram algumas dívidas que ficaram no estoque ali antes dessas novas implementações? Eles consideram dívida que está no estoque, até porque elas devem ser pagas. Então, a administradora de cartão tem que considerar isso. Um outro ponto importante aqui, a Lei 14.690, que é essa lei que determina o 100% sobre o valor final, ela deixa muito claro que são dívidas a partir de janeiro de 2024. Então, qualquer passado relativo a isso ainda vai ser acumulado dentro da operação e, consequentemente, vai ter influência direta sobre os juros calculados em período anual. Samuel, ainda pegando esse númerozão de 432%, enfim, como é que isso afeta a economia, ou se afeta, e quais são os motivos para ele estar tão alto, já que a gente chegou à maior marca do ano? Tem algum motivo que explica? É a relação da taxa de juros do Brasil que pode afetar também, ou que afeta esse dado? Sim, vamos lá. Por que ele está tão alto? Todo juros ele é baseado numa expectativa de risco. E hoje você tem uma expectativa de risco para esse pagador maior do que a expectativa de risco que você tinha no passado. Consequentemente, você acha para que esse pagador ele tenha motivações, entre aspas, para tentar te pagar o mais rápido possível. Quando você olha o comportamento inflacionário brasileiro, ele ainda não está sob controle. É só você perceber que recorrentemente nas últimas reuniões do Copom é percebido um interesse de manutenção da taxa de juros e até de aumento da taxa de juros. Consequentemente, as operadoras de cartão que pegam crédito no mercado também vão repassar essa taxa para o consumidor. E como essa taxa está mais cara, ele acaba repassando essa taxa mais cara também para o consumidor, aumentando a taxa de juros temporal. E por ela utilizar também o estoque de dívida, isso acaba influenciando, já que nesse estoque não existe o limite de 100%. Professor, o cartão de crédito está entre as principais dívidas dos brasileiros, né? De que forma que uma alta nos juros do rotativo influencia, impacta na inadimplência no país? O aumento da taxa já é um efeito da inadimplência. Ela acaba sendo um efeito circular bastante ruim, porque você aumenta a taxa, fica mais difícil para o usuário pagar, ele se torna mais inadimplente, o que vai provocar um novo aumento de taxa no futuro. Em compensação, o aumento de taxa também é uma defesa para a operadora de cartão. Então, de qualquer forma, você já está antevendo, a operadora já está antevendo uma inadimplência quando ela faz esse aumento de taxa dentro do cartão dela ou dentro dos juros a pagar por não quitação da fatura. De que forma isso vai afetar a economia de forma geral? À medida que essa taxa de juros se torna mais alta e você utiliza mais dinheiro para pagamento de juros e menos para consumo, necessariamente você reduz o consumo das famílias, o que, por sua vez, vai provocar um efeito negativo para a economia. Então, você tem uma desaceleração de consumo em virtude do aumento da taxa de juros. Mas a taxa de juros a gente tem que levar em consideração que é uma ferramenta de defesa da operadora de cartão sobre os inadimplentes. Olhando para esse cenário e a gente vendo vários analistas mencionando a possibilidade do aumento da taxa de juros, a tendência é que, então, a taxa dos juros do cartão de crédito suba ainda mais? Infelizmente, sim. Infelizmente, a tendência é que ela suba. Então, aquele nosso telespectador que, por acaso, esteja endividado no cartão, a nossa recomendação é que procure a administradora de cartão, que faça uma negociação, tente quitar essa dívida o mais rápido possível, se equilibre financeiramente, porque daqui para frente, principalmente em virtude do comportamento da inflação, que tem mostrado seus dentes, o dragão da inflação, é natural que, se houver um aumento da taxa Selic, deve haver também um aumento da taxa de juros de qualquer tipo de endividamento, entre eles o do cartão. Tá certo, professor. Mais que nunca, rotativo só em caso de emergência mesmo, né? Obrigada, viu, pela participação e uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Renato e Gustavo. Ótima noite e procurem resolver as dívidas antes que elas se tornem grandes demais. Obrigado, professor. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite.